abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando prosseguimento em mais um capítulo de personagens da Bíblia, uma lição para a sua vida. Nós tivemos, já começando a falar, semana passada, sobre Gideão. Hoje nós vamos tomar como exemplo mais um personagem bíblico, desta feita o rei Asa. E para isso nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Amém. Senhor nosso Deus, que possa nos abençoar nesta preleção que vamos fazer em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos que tomar alguns exemplos desses personagens. Primeiro eu quero dizer que Deus fez de Davi uma referência para os reis de Judá, por causa da sua conduta diante dele. Então Davi se tornou como uma lâmpada, uma referência para os outros reis que viriam depois dele. Quem fez isso foi Deus. E quero lhe dizer também que Deus nos pôs, a mim e a você, meu irmão, como uma referência também, porque Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita e lida por todos os homens. Então Deus me fez uma carta lida, e Deus fez de você uma carta lida por todos. Então vamos ver na Bíblia quem foi Asa. Asa foi o terceiro rei de Judá, porque você sabe que depois de Salomão o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Então Asa foi um rei sobre o reino do sul, o terceiro rei. E ele foi o primeiro dos 8 reis que foram bons governantes em Judá, que teve bons governantes e maus governantes. Asa foi um reformador e promoveu uma limpeza da idolatria no seu território. Mas vamos ver que no fim, Asa não foi correto como foi no princípio. É por isso que nós queremos tirar as boas lições da vida deste homem e deixar de lado as más lições que ele deixou. Vamos ver quais foram as reformas de Asa. O que ele fez? Primeira coisa e primeira atitude que ele tomou: ele expulsou da terra os sodomitas, que em outras versões da Bíblia diz que eram os prostitutos cultuais, que em outra versão também chama de rapazes escandalosos. Sim, você pode olhar com admiração, mas isso existiu no tempo dos reinos lá de Judá. Eram pessoas, homens e mulheres, que se serviam à prostituição só nos cultos do Senhor. Sim, isso existiu em Israel. E Israel ou Judá copiou isso das outras nações, que eram os cultos de Baal, de Astarote, que tinham todos esses tipos de coisas. Tinha bebida, tinha as danças, tinha o sexo. Então tinha os prostitutos que só eram para esses cultos. Isso é o que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você que essa foi a primeira atitude que ele fez. A segunda atitude, ele tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele disse: vamos tirar fora todos os ídolos que nossos pais fizeram. Isso significa que foi um desapego com as coisas dos pais. E eu quero te dizer que isso é um bom exemplo que podemos tirar nas nossas vidas. Tem coisas que vêm na nossa vida que nós herdamos dos pais, costume do pai, costume da mãe. Há pessoas até que dizem assim: tu parece com o teu pai. Outros dizem: tu parece com o teu avô ou com a tua avó. São coisas que trazemos apegados conosco, que não são boas até. Maus costumes, coisas erradas que a gente adquire. E eu quero te dizer que nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida. Temos que parar e pensar: isso aqui não é uma coisa boa que eu devo trazer. Só porque é meu pai, só porque é minha mãe?
Então eu não preciso ser parecido com eles em coisas que não convêm. Você sabe o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 37? Ele disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, você sabe que em primeiro lugar na nossa vida está Deus. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é quem manda. Então você sabe que a Escritura, ela tem preceitos para a minha vida e para a sua vida. Mas então, tem coisas que nós trazemos lá de trás, quando nós viemos para Cristo, que Deus não quer que prossiga conosco, que ande conosco aquelas coisas. Então Ele está interessado em tirar essas coisas, esses maus costumes. Você sabe que a Bíblia diz que Deus até suportou os maus costumes que Israel tinha. Eles adquiriram costumes de fora, que não era aquilo que Deus queria para a vida deles. E tem coisas em nós que nós devemos nos livrar. Essa é a primeira coisa e que nós temos que tomar como lição para a nossa vida que Asa fez. Ele tirou os ídolos que eram dos seus pais, desapegou. E isso é que nós devemos também aplicar na nossa vida, tirar estas coisas erradas. Outra coisa que ele fez, ele até tirou do trono a sua mãe, Maaca, para que não fosse rainha, porque ela fez um ídolo a Aserá. Isto, ele queimou este ídolo junto ao ribeiro de Cedron. Você já pensou uma atitude dessa? Tirar a mãe do trono para que ela não fosse rainha, só porque ela fez um ídolo grande? Isso é verdade, isso é uma coisa boa. Nós não precisamos concordar com as coisas erradas que fazem na nossa família. Ah, só porque é meu irmão, só porque é minha mãe, só porque é o meu pai tem uma coisa errada, eu vou concordar? Não, você não tem que concordar. Você tem que concordar com a palavra. Você tem que concordar o que a mensagem diz para você, o que Deus quer para você. É com isso que você tem que concordar. Porque essa questão de afeto prejudica. Você sabe que afeto é uma coisa que são portas do espírito de uma pessoa. E isso tem prejudicado pessoas só porque tem afinidade, só porque é parente. Você não precisa concordar com pecados alheios. Se uma coisa está errada, nós temos que dizer que está errado. O que está certo, mas o que está errado, nós não podemos dizer que está certo. Senão nós nos tornamos coniventes com o pecado dos outros. É isso que a Bíblia diz. Então essa é uma grande lição que nós devemos tomar. Não concordar com pecados alheios. Veja, essa foi uma atitude de Asa que Deus se agradou. Deus quer homens e mulheres que tenham posicionamento. O que Deus trabalha é por posicionamento. Quanto mais você se posiciona, mais Deus vai trabalhar em seu favor. Mais você obterá as dádivas de Deus para a sua vida, pelo posicionamento que você tiver diante dele. E nós temos que também tirar os ídolos do coração. E existem ídolos no coração das pessoas. Coisas que você veio lá de trás, mas ainda está lá no coração. Você ainda gosta daquele tipo de coisas. Você ainda gosta de praticar certas coisas. Você ainda gosta de coisas que Deus não se agrada. São ídolos do coração. Nós temos que nos livrar disto. Deus quer ser o único na nossa vida. O soberano. Aquele que tem todo lugar. Aquele que ocupa todo espaço. Sim, é isso que Deus quer. São os ídolos do coração que nós temos que nos livrar. Agora, outra coisa que Asa fez que me chamou a atenção. Ele trouxe para a casa do Senhor as coisas consagradas de seu pai, que foram prata, ouro e utensílios. Eu quero te dizer que tem coisas boas que o pai deixa para a gente. O pai muitas vezes ensina que você tem que ser honesto nos seus negócios. Isso nós aprendemos com o pai, então são coisas que nós devemos guardar. São as coisas boas, os bons exemplos da mãe, os bons exemplos do pai, que são bons, aquilo a gente aplica em nós. E isso nos dá uma vida mais tranquila. E Deus se agrada dessas coisas. Então, aquilo que é bom, eu vou repetir, que herdamos de nossos pais, isto sim nós devemos conservar. E aquilo que é ruim, nós temos que tirar, porque aquilo vai atrapalhar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Agora, outra coisa que Asa se posicionou, ele mandou que Judá buscasse ao Senhor e que observasse a lei e o mandamento.
Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 14, versículo 4. Você pode conferir na sua Bíblia. Diz assim: e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor. Veja, essa foi uma boa atitude. É o que você precisa fazer. Você, principalmente, que é o chefe aí na sua casa, o homem da casa, o cabeça da casa. E você, irmã, está aí para ajudar o seu esposo a colocar em ordem as coisas. Você coloque a sua família em ordem e faça o que Asa fez. Comece a dizer: olha, nós vamos buscar ao Senhor, vamos tirar fora o que está errado e vamos buscar o Senhor nosso Deus. Sabe o que acontece? Toda vez que uma pessoa toma uma atitude correta, Deus honra isto. Porque no versículo 5, a Bíblia diz, do capítulo 14 de 2 Crônicas, olha o que a Bíblia diz: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E diz assim: e o reino esteve quieto diante dele. Veja o que uma atitude provoca. Por causa da atitude de Asa, o reino se aquietou, o reino ficou em paz. Por quê? Porque Deus se agradou da sua atitude. Por isso que eu digo, meu irmão, se você toma uma atitude correta diante de Deus, Deus também se agradará. E você vai ver que aquilo começa a trazer um efeito na sua vida e na vida da sua família. Agora veja bem, quando o reino se aquietou, Asa não cruzou os braços, Asa não ficou quieto. A Bíblia diz que nesse período ele aproveitou para se fortalecer. Quando as coisas... Sabe o que o nosso profeta diz sobre isso? Quando as coisas estão calmas em casa, é aí que nós devemos orar. Quando as coisas estão calmas, é aí que nós devemos ler a palavra. É aí que nós devemos fortalecer a nossa vida espiritual. Tem muita gente que faz errado, só deixa para buscar a Deus quando as coisas ficam feias, quando chegam os problemas, que a coisa começa a ficar negra, é que vão buscar a Deus. Não, vamos tomar o exemplo de Asa. E aquilo que o nosso profeta nos diz: devemos buscar a Deus quando as coisas estão calmas, quando as coisas estão quietas. É nesse período que você deve orar, é nesse período que você deve ler a palavra. Outra atitude que Asa tomou está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros. Olha só qual foi a atitude de Asa: cercar a cidade de muro. Veja, o que muro significa? Naquele tempo, nos tempos de Israel, do Velho Testamento, os muros da cidade era a proteção da cidade. Tinha cidade que tinha muros tão fortes como Jericó, que era tão largo que 2 carros andavam em cima um do lado do outro. Aquilo era proteção. Quanto mais o muro era firme, mais a cidade se sentia protegida. E o que Asa fez? Vamos construir muro. E você sabe que nós precisamos construir muros em volta também de nós mesmos e em volta da nossa família? O que é muro? Muro é doutrina, é observar a palavra, é fortalecer a família de muros, que são doutrinas daquilo que Deus quer que nós façamos. É assim que você tem uma família fortalecida. Você vai cercar de muros através da leitura da palavra, aplicando a palavra, tendo o seu contato com Deus. Sim, ora, isso era o exemplo que Abraão nos dava. Você sabe que quando Abraão chegava num lugar, a primeira coisa que ele fazia quando ele se estabelecia, naquela peregrinação que ele estava fazendo, quando ele se estabelecia, ele cavava um poço, porque ninguém pode ficar sem água. A segunda coisa que Abraão fazia, ele construía a tenda, porque tinha que morar embaixo. Mas em terceira coisa que ele fazia, ele construía um altar. Porque, olha, sem água ele sabia que não podia ficar. A casa, todo mundo precisa de uma casa para ter um abrigo, mas ele sabia que o altar era o ponto de comunhão com Deus. É isso que nós devemos fazer em casa, meu irmão. É construir um altar para a família e cercar de muro. Aplicando a palavra, você cerca a sua família de muro e a sua família fica fortalecida diante de Deus. A segunda coisa que Asa fez no mesmo versículo
Além de construir o muro, ele fez torres. Por que se construía torres? Torre tem a ver com vigilância, porque ali na torre tem o atalaia. Da torre fica o soldado, o homem que está vigiando contra o inimigo. Sim, nós devemos ter torres. Torres têm a ver com a vigilância da minha vida, com a vigilância sobre sua vida e sobre sua família. Já pensou você não tendo vigilância? O inimigo chega e você nem está vendo. Deixa a família de qualquer jeito, não está observando como o inimigo age. Aí a família se torna um objeto fácil de Satanás, um alvo fácil do inimigo. A torre é para vigilância. Você sabe que isso é tão importante na vida de um cristão, que você vê Jesus falando em Mateus 26, versículo 1, aliás, versículo 41, ele colocando em ordem as coisas. Veja que Jesus diz assim: vigiai e orai. Você não vê a Bíblia dizendo orai e vigiai. Preste atenção nisso. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que Jesus colocou a vigilância antes da oração? É porque a vigilância é tudo. Você pode jejuar o dia inteiro e terminar jejum e entrega diante de Deus, e se você não vigiar, o diabo te cerca e você perde o jejum do dia inteiro. Você pode orar a noite inteira em vigília e amanhece o dia. O diabo vai te esperar em algum momento. Se você não estiver vigiando, você perde uma noite inteira de oração. Por isso que a vigilância é muito importante. Tem pessoas que oram muito, mas não vigiam. Tem pessoas que jejuam, mas não vigiam. A vigilância é tudo que nós precisamos. Você tem que construir uma torre para a sua família, espiritualmente, claro, de vigilância, em que você esteja observando o que é que meus filhos estão fazendo, como está minha família. Você é atento, porque o inimigo é sorrateiro e ele sempre tenta nos surpreender. Por isso que a torre é importante. Asa construiu a torre, porque ele sabia que aquilo era importante para ele. Mas além da torre, ele fez mais. Ele pôs portas e ferrolhos. Você vai encontrar no mesmo versículo 7. Ele diz assim: a cidade, nosso reino está quieto, então vamos colocar portas e vamos colocar ferrolhos. Não adianta ter muro se não tem porta. E o que adianta a porta se não tem ferrolho? Então você tem que entender que a coisa tem que ficar bem segura. E eu quero te dizer, você sabe que o que faz dano à vinha não são as raposas grandes, são as raposinhas, aquelas pequenas coisas, sabe? Que às vezes a gente não dá importância. Você olha e diz assim: mas isso não tem nada a ver. É as coisas que a gente diz que não tem nada a ver, é que vai causar grandes estragos amanhã. Então, a porta tem que ser fechada e tem que colocar ferrolho. Aquela porta que sempre o diabo vem ali e entra por ali. Você tem que saber identificar. O diabo sabe entrar, ele sabe que aquela é a sua fraqueza, a dificuldade que você tem é aquela, então ele sempre vem ali. Mas se você tiver a porta para colocar e colocar ferrolho e que o diabo não entra mais ali, você se tornará um grande vencedor sobre aquela questão. Então, eu vou repetir: a hora de buscar a Deus é quando tudo está quieto. Mas tem uma coisa também que eu quero deixar claro para você. O inimigo, ele não gosta quando o cristão toma posições como Asa tomou, então ele se levantou contra. Claro, vai se levantar, não adianta dizer, porque Jesus disse que nós teríamos problemas, nós teríamos lutas, nós teríamos provas. Isso está na Escritura. Então, quando Asa fez todas aquelas reformas e se posicionou, aí vem o inimigo. Você vai ver que a Bíblia diz que Zerá, o etíope, veio contra ele com um exército de 1 milhão de homens e mais 300 carros. Isso está na Escritura, no capítulo 14, e versículo 9 e 10. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maresa. Quando Asa olhou e disse: é 1 milhão de homens, como é que eu vou vencer isto? Às vezes você toma uma posição, quantas vezes você já tomou posição e o diabo vem com tudo, e você olha assim e você não vê saída, você não vê como eu vou vencer isto, uma luta tão grande, balança tudo,
e você fica preocupado. Mas Asa tomou uma posição no versículo 11, diz: e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Oh, que coisa! Eu digo para você, foi a melhor coisa que ele fez, foi orar e clamar ao Senhor. Quando nós oramos, Deus dá vitória, e a oração muda as coisas. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor feriu os etíopes. Asa nem precisou lutar, ele tinha feito tudo certo. E eu digo para você, meu irmão, se você fez as coisas certas, se você tomou as atitudes certas, se você se posicionou corretamente contra Deus, não tema se o inimigo vai se levantar. Deus vai te dar a vitória. Ele vai pelejar por ti, porque foi ele que pelejou por Asa. Olha só o que a Bíblia diz. Como é que o Senhor fez? Versículo 12 diz assim: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que com ele estava, os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Quando Deus entra em cena, ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Além dele dar vitória para Asa, além dele ferir os etíopes, além de ele botar os etíopes para correr, que era o inimigo, ele ainda deixou os despojos para o seu filho. Louvado seja Deus! Você sabe, olha o que diz a Bíblia: levaram dali muito grande despojo e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas de gado, olha, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém com a vitória, com a bênção, com os despojos da guerra, porque foi Deus que se agradou da atitude daquele homem. Deus se agradou tanto disto que levantou um profeta no meio deles, e este profeta foi Azarias. Agora eu já estou no capítulo 15, dizendo assim: ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Veja que a palavra do Senhor é assim. Nós temos que entender: Deus estará conosco enquanto nós estivermos com ele. Se nós o deixarmos, ele consequentemente nos deixará. E ele disse mais: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. Que Deus maravilhoso é este! Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina dando a palavra de ânimo para Asa e para Judá, dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então é a mesma coisa que eu digo para você: vale a pena servir este Deus, vale a pena se esforçar por ele, vale a pena fazer a obra de Deus. Oh, meu irmão, porque a obra que você faz para Deus, seja ela qual for, a mínima que você faz, tem uma recompensa, porque o nosso profeta diz: Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas veja, quando Asa ouviu essas palavras e a profecia deste profeta, que era Azarias, ele se esforçou mais ainda. E então, se Deus está falando comigo, está comigo, eu vou concluir esta obra. E ele se esforçou e tirou todas as abominações que estavam na terra de Judá e Benjamim, como também nas cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. E ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Existe uma boa coisa quando nós renovamos o altar. Olha, Deus gosta de altar que esteja inteiro. Deus não gosta de altar quebrado. Não. No tempo de Elias, a primeira coisa que Elias fez para ter vitória contra os profetas de Baal, ele arrumou o altar do Senhor.
E se você quiser ter vitória contra os seus inimigos, arrume o seu altar. O altar de Deus da sua vida, onde você tem encontro com Deus lá no seu íntimo. Arrume toda a sua vida, arrume todo o seu altar e você será um vitorioso. E ele ajuntou o Judá e Benjamim, e também com eles estrangeiros de Efraim, e Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Deus atrai as pessoas até nós, quando eles veem que Deus está conosco. Tudo vai se atrair. Ele atrai pessoas, ele atrai o trabalho, ele atrai a porta que precisa ser aberta, ele atrai a bênção da cura, ele atrai tudo, o Espírito Santo, porque, veja, o Deus com você faz você atrair estas coisas boas. É o que está escrito aqui na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Olha, veja que cada dia mais esse homem ia se engrandecendo e Deus ia abençoando a sua vida. Mas eu quero terminar esta primeira parte, porque tem a segunda parte que eu vou analisar com você, que foi a parte ruim da vida de Asa, porque ele não conseguiu perseverar naquele propósito que ele tinha aqui no princípio. Mas eu quero que com estas lições, destas primeiras lições da vida de Asa e das coisas boas que ele fez para o Senhor, que aconteceram com ele, eu quero que você tome para a sua vida, que assim que ele fez tudo o que tinha de fazer, mesmo o inimigo vindo contra ele, ele clamou ao Senhor, mas ele tinha crédito diante de Deus. Por isso que eu quero terminar essa primeira parte dizendo para você, você está fazendo tudo certo? Então não se preocupe, teu altar da tua vida está certo? Você não tem que se preocupar. Você está fazendo algo para Deus? Que é o que é mais importante, meu irmão. Se você não está cuidando só da sua vida, do natural, Deus está preocupado com o reino dele. Você está preocupado com os seus problemas, mas a prioridade de Deus é o seu reino, porque o seu reino precisa ser estabelecido. A sua obra tem que ser feita. A preocupação de Deus, em primeiro lugar, é isto. Por isso que Jesus disse, buscai em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você precisar, eu acrescentarei para você. Então, se você fizer assim, como Asa fez, dando prioridade para Deus, fazendo uma faxina, tirando fora da sua vida o que tem que ser tirado, conservando as coisas boas e colocando Deus em primeiro lugar, pode o inimigo vir como uma corrente de água, Deus levantará contra ele a sua bandeira e você terá vitória. Na próxima semana nós estaremos falando para você o restante da lição, que é muito importante. Não perca a segunda lição da vida de Asa, porque isso é de grande importância. Nós vamos aprender com este homem a perseverar. Deixa eu orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou aqui com este irmão ou esta irmã, esta família que está me ouvindo, este jovem, esta jovem, Senhor. Eu te peço que estas palavras possam tocar em seus corações. O que eu posso fazer é pregar a tua palavra, mas quem vindicará é o Espírito Santo. Nós estamos tirando uma grande lição da vida deste homem para a nossa vida espiritual. Eu sei que assim como o Senhor foi com Asa, nessa primeira parte de sua vida, o Senhor será comigo, o Senhor será com este irmão. Se a mesma atitude eu tomar, assim como o Senhor deu vitória para aquele homem, o Senhor dará vitória para mim também. Pai, e dará vitória para este irmão, para esta família, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu coloco diante das tuas mãos este irmão e esta irmã, esta família, quem quer que seja que esteja, tua mão estendida, vindicará a tua palavra em seu coração, e a obra será feita, e os testemunhos virão, e o nome do Senhor será glorificado. Eu oro e entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assista na próxima semana mais um episódio, que é o restante disto que eu estou falando para você, e Deus te abençoe, em nome de Jesus.